Quero fazer uma revisão de tudo que a gente vem estudando sobre a oração do Pai Nosso, para que a gente fale hoje sobre venha a nós o teu reino, tá? Nós começamos com vós orareis assim. E essa expressão vós orareis assim, dentro do contexto de Mateus capítulo 6, é Jesus dizendo: entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E aí a gente estudou que oração é muito mais do que aquilo que a gente faz, que a gente fala. Oração é um lugar para onde a gente vai, porque o Pai não ouve em secreto, mas o Pai vê em secreto. E este lugar que a gente vai é o Santo dos Santos, é o lugar que foi inaugurado quando Jesus morreu na cruz e que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então nós fizemos a exposição sobre este lugar que Deus nos vê em secreto. E se fosse aquilo que a gente fala, Paulo em Romanos talvez não precisasse dizer que a gente nem sabe orar como convém, e que quando a gente está orando algumas coisas que talvez a gente nem tenha consciência, o Espírito intercede por nós com gemidos, e Ele intercede junto ao Pai. Então é importante o que você fala, mas é muito mais do que o que você fala. E também a oração é um lugar diante daquilo que você ouve, não só aquilo que você fala. Então a oração também é um lugar de contemplação, é o lugar de ouvir e de falar, é o lugar de ser acolhido por Deus e de abraçar a Deus e de se lançar nos braços de Deus, amém? Então vós orareis assim. Segunda frase que nós estudamos é Pai Nosso que estais no céu. E a primeira ênfase que eu dou é que Pai Nosso e não Pai Meu. E de que na pós-modernidade muitos cânticos foram construídos na primeira pessoa. Eu te busco, Senhor, te quero. Isso não é um problema se a gente conseguir equilibrar cânticos que sejam na primeira pessoa e cânticos que sejam na segunda pessoa, do nós. Mas tem muitas comunidades que em nome do crescimento é sempre eu, meu, minha, dá o que é meu. Isso é um pouco assustador, porque gera uma igreja, uma comunidade de gente egoísta, que não entendeu que o Pai é nosso e que o pão é nosso. E que quando Deus se propôs a fazer o homem e a mulher, e Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, no texto de Gênesis 1:26, o texto diz: façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí eu expliquei, Yahid é um com uma unidade, e Errad é um que contém em si uma pluralidade, como um cacho de uva. E que no Shema, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de ti. A palavra é Errad, é um que contém em si uma pluralidade, que ali nós já podemos fazer um vislumbre da Trindade Santa, ok? Por isso que é Pai Nosso. E também falei sobre o panteão romano e sobre as antigas religiões, que é uma religião de barganha. Você oferece para ter paz com Deus. Eu falei sobre a Pax Romana também, ok? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Em santificado seja o teu nome, nós descobrimos que o nome de Deus é impronunciável. E que o rótulo seria um nome, como um rótulo que tentaria delimitar a Deus, não compreenderia Deus. Por isso, quando a gente fala sobre santificado seja o nome de Deus, nós estamos falando do nosso sobrenome, porque nós somos chamados cristãos, que o significado é pequenos cristos. O nome de Deus, ele não pode ser santificado mais do que ele já é. Então todas as vezes que a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente fala, Senhor, que a gente seja tão cheio do Senhor, que o seu nome seja glorificado por meio da nossa vida. E agora a gente entra em venha a nós o teu reino. E eu queria falar hoje, antes de a gente começar na expressão teu reino, sobre a grande rebelião.
E aí, eu queria ler um texto com vocês e a gente vai lá de novo para Gênesis, que é um texto que você deveria memorizar. Mas o texto que a gente vai fazer um paralelo com a rebelião é 1 Pedro capítulo 1, de 18 a 21. Venha a nós o teu reino. 1 Pedro capítulo 1, de 18 a 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Senhor, obrigado pela redenção que há em Cristo Jesus. E por meio dessa redenção, a inauguração do reino de Deus, que já está entre nós, mas que um dia será pleno e que todos os olhos vão ver. Que o Senhor nos ensine essa manhã. Em nome do Cordeiro oramos. Amém. Você só consegue entender a expressão reino de Deus se você entender que existe uma rebelião no universo, ok? Então, você só vai entender a expressão plural do reino de Deus se você entender que existe uma rebelião no universo. Qual é a rebelião? A rebelião é a que nasce com alguns anjos que decidiram ir contra o desejo de Deus e ao equilíbrio eterno que Deus tinha criado para o universo. Então, você vê Deus criando o homem, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a continuidade é que Deus dá o que a gente chama de mandato cultural. Tem a Ele domínio sobre as aves, tem a Ele domínio sobre os seres terrestres. Então, Deus cria um jardim. Sobre esse jardim, eu queria que você pensasse como no jardim tudo tem equilíbrio. Como no jardim nada se perde. Como num jardim não existe desperdício. Mesmo um animal que é morto, ele volta dentro de um ciclo natural. Como nós nos alimentamos de coisas naturais e de como tudo aquilo que a gente come que é natural nos traz equilíbrio, nos traz bem-estar, nos traz vida. Então, antes da queda, tudo que existia era jardim. E jardim é um lugar de equilíbrio, jardim é um lugar de bem-estar. A palavra Éden quer dizer jardim de delícias. Mas delícias talvez não como essas delícias que a gente toma hoje, que a gente come hoje e que faz mal para a nossa saúde, que nos ataca. Jardim de delícias é um lugar onde tudo tem o seu equilíbrio. Mas ali ainda em Gênesis aparece um ser que para alguns teólogos mitológico, para outros como se fosse uma possessão, para outros poderia dizer que é um ser de engano, mas a serpente que começa a um processo de corrupção, mas essa serpente, ela evoca aquele que era um anjo de luz e que levou uma boa parte das legiões celestiais com ela quando ele se rebelou contra Deus. E é muito interessante você pensar que essa legião de anjos caídos, eles começam num ato de rebelião. Então eu quero que você hoje guarde a expressão rebelião. Essa rebelião começa
quando esse ser de luz, ele deseja ser como Deus, ele deseja tomar o poder e ele deseja sentar no trono que é um trono de Deus. E é muito interessante você começar a fazer um paralelo dessa rebelião, porque Jesus está falando no contexto de um império romano. E o império romano, ele é um império de riquezas e de poder e de força. Esse é o contexto. Os romanos vencem pela força, vencem pela corrupção, vencem pela arrogância. Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos primeiros irmãos, os irmãos do primeiro século, eles eram, em nome de uma pseudo-educação, eles eram mortos pelo Império Romano, e alguns deles se transformavam em tochas humanas, para que aquilo fosse a expressão do medo, para que todos tivessem medo do Império Romano. Na Páscoa eu expliquei para vocês que muitos daqueles que eram crucificados pelo Império Romano, eles ficavam na cruz apodrecendo para que as aves de rapina comessem seus corpos, em nome do medo que o Império Romano gostaria de passar para as outras pessoas. Então, os impérios do mundo são marcados por riqueza, são marcados por poder, são marcados pela violência, são marcados por domínio. É muito importante que você perceba isso, porque essas são as características dos reinos deste mundo. E se você não entender isso, você pode ser que em nome de Deus, você comece a apoiar impérios que tenham como marca a violência, que tenham como marcas o domínio, que tenham como marcas a riqueza e que tenham como marcas o poder. Porque isso já aconteceu na história da igreja. Por exemplo, nos 3 primeiros séculos da igreja, a igreja de forma simples se reunia nas casas com singeleza de coração. E eles eram admirados por todo o povo. E diz que o Espírito acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E que enquanto a igreja estava reunida em nome de abrir mão do poder, em nome da singeleza, em nome do amor, a igreja crescia. Mas no 3º século, após a conversão de Constantino, a igreja se une ao império, que se chama Império Romano. E aqui existe uma grande dúvida se este império, se Constantino de fato se converteu ou ele fez uma jogada política para que ele usufruísse do cristianismo que crescia todos os dias no império. Mas ele junta o poder do império com a marca evangélica da cruz. E o que começa a acontecer? A igreja sai de perseguida para perseguidora. E quando a igreja se une ao estado de perseguição, ao estado do poder, ao estado do medo, a igreja começa a perseguir todos aqueles que não se dobram ao poderio de Roma. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade ou de pesquisar ou de estar em Roma. Tem algumas coisas que chamam muito a atenção. Por exemplo, a Basílica de São Pedro. A palavra basílica vem de prédios públicos romanos que eram adaptados, porque agora o imperador não poderia mais se reunir em casas simples. Agora o imperador precisava de um lugar para se reunir. A Basílica de Roma certamente tem 20 vezes o tamanho de uma pessoa. A gente não consegue perceber o tamanho de longe só pela proporção. Mas cada um daqueles santos que estão lá em cima, na Basílica de Roma, eles são maiores do que o Giovanni. E olha, né, que ele não é pequeno. Se eu falasse que era maior do que a Sandrinha, você ia falar, tudo bem, né? Te amo, tá, Sandrinha? Só...
E eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Museu do Vaticano. Porque o Museu do Vaticano tem riquezas de todos os lugares da Terra. Não tem só riqueza material de Roma. Lembrando que Roma era um império, então Roma marchava sobre a Grécia, pegava um monte de monumento da Grécia e levava lá para a capital Roma. Roma ia para a Pérsia, roubava. Então você vai lá no Museu do Vaticano, tem um monte de tapete persa, arte persa, é riquíssimo. É uma coisa assim estrondosa. Então, a gente vê esse Papa com marca de humildade, esse que acabou de falecer, e eu olho e falo, nossa Deus, que coisa interessante. Mas não foi sempre assim. Porque em nome do poderio, quantas críticas você tem à religião? E aqui eu não quero falar a religião católica, porque parece que nós estamos nos separando. A religião cristã em nome da perseguição de todos aqueles que não eram cristãos. As cruzadas, por exemplo. E sabe por que eu não quero falar católico e eu prefiro falar cristão? Porque a igreja, todas as vezes que ela se une ao Estado, ela se corrompe. Todas as vezes que ela se une ao poder de Roma, ela se corrompe. Ela é seduzida pelo poder. Ela é seduzida pelo medo, pela capacidade de gerar medo. Então, em nós, o que talvez haja seja medo de ser perseguido. Então, em nome do medo de ser perseguido, a gente prefere perseguir. E aí, uma história me vem ao coração de numa favela, um terreiro, que era um terreiro que fazia o bem para a comunidade, sabe, esses lugares em que, de alguma forma, tem a união da religião, mas também das boas obras, assistência social. E aí, de repente, alguém em nome de Jesus entra no terreiro, quebra todos os utensílios, taca fogo, machuca as pessoas, e aí deixa uma Bíblia na porta do terreiro. E a minha pergunta para você é, o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Ou se isso ao menos se parece com o Evangelho de Jesus. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Por isso é tão interessante a gente pensar sobre as marcas da rebelião. As marcas da rebelião são marcas de culpa e de medo. Aliás, se você for fazer um estudo básico, você vai descobrir que grande parte da manipulação vem por meio de culpa e medo. Primeiro, o Adão fez caca, e aí quando Deus está passeando pelo jardim, ele diz, eu estava nu, tive medo e me escondi. Então ele já está com medo. Então ele já perdeu a percepção de que Deus é amor, ele já está com medo de Deus ali, que já é o fruto da queda. Daí depois do fruto da queda, Deus falou, olha, quem é que falou que você estava nu? Aí ele falou, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Vem cá, amor. Vem cá, Laerte, vem aqui do lado. Aqui. Provavelmente. É isso aí. Eu devia ter pedido uma outra pessoa. Era só um exercício simples de lógica, mas ele já se empolgou no papel. A mulher que tu me deste, a culpa não é minha. Entenderam? A mulher que tu me deste. Então eu lanço a culpa para o outro. E você? Não tinha mais ninguém. Perceberam? Obrigado, foi uma grande atuação.
Isso parece bobeira, meus irmãos, mas você já conviveu com alguém que nunca assume suas próprias responsabilidades? É alguém que diz assim, não, é porque eu parei de vir para a igreja porque a Elô um dia entrou e não me cumprimentou. A culpa é da Elô. A culpa é da Mayra. A Mayra, ela não sei o que, e aí eu não toco mais no louvor com a banda que eu queria, e agora a culpa é da Mayra. A culpa é sempre do outro. Isso é marca da queda. São marcas da rebelião. Eu criei uma parábola para ensinar pessoas que eu gostaria de ensinar para vocês. É uma parábola muito simples. Eu e Mayra com um bebê de 6 meses. O bebê está lá em cima da cama, ele está para cair, ou ele caiu, começou a chorar. Tem 3 formas de eu reagir. A primeira forma é eu me culpar. Ai, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça que esse bebê caiu? Aí eu te pergunto, resolve? Não resolve. E aí eu me culpo, falo, por que eu não estava olhando para o bebê e assim por diante? Não resolve. Aliás, me deixa num ciclo, como aquele cachorro que gira em torno do próprio rabo. Tem uma segunda forma, que é, o que você estava fazendo, que você não olhou esse bebê? Resolve? Mas tem famílias que eles são insuportáveis na questão de lançar culpa para o outro. Eles vivem na igreja, mas vivem como rebelados. Eles vivem como se o reino de Deus nunca tivesse chego para eles. Porque é um tal de lançar culpa para o outro. A culpa é da Mayra, a culpa é do João, a culpa é da Maria. É insuportável viver com gente assim. Eu chego a me questionar se pessoas que não assumem suas próprias responsabilidades já nasceram de novo. Porque eles se parecem com o diabo. Eles são acusadores. O diabo é aquele que acusa. E terceiro e último, a gente resolve o problema. O bebê caiu? Então leva para o hospital, leva para o médico, cuida do bebê e depois cria acordos com base na responsabilidade para que esse bebê não caia de novo. Porque a culpa nunca produziu nada. E a cruz de Cristo, ela leva a culpa pelos nossos pecados, meus irmãos. Já não há condenação. Você não precisa ficar acusando o seu marido, porque ele não vai ficar melhor porque você o acusa. Você não precisa acusar a sua esposa, ela não vai se tornar melhor porque você a acusa. Porque o que muda de fato é a responsabilidade. O que muda é o amor. Já são marcas das trevas essa coisa da acusação. Ok, aí você lê um texto aí que eu pedi para você ler. Porque Deus assumiu a responsabilidade. Então, tudo é sustentado em Deus. A criação foi feita por Deus. Mas Deus, alguém perguntaria, mas pastor, Deus já não sabia que a criação entraria em estado de rebelião? E eu digo sim. Quando ele tem alguns teólogos que, a nível de provocação, falam sobre uma conferência da Trindade. Então imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que é ilustrativo isso. Deus é muito maior, mais profundo, mas eles estão ali conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles falam assim, vamos fazer o homem? Não, vai dar muito trabalho. O outro, não, eu acho que a gente quer ter um ser autônomo, que possa nos glorificar, mas sem se sentir isso. E eles estão ali numa conferência, mas aí um diz para o outro, mas ele vai cair, ele vai se rebelar. Aí Cristo, antes da fundação do mundo, ele assume a responsabilidade e diz, mas eu vou morrer, para que toda a criação seja sustentada. Por isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando que a cruz já existia antes da fundação do mundo, pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não poderia contê-lo, ele não tinha pecado, ele não tinha manchas, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então ele assumiu a responsabilidade, ele não culpou, ele não ficou apontando para o homem, não, ele assumiu a responsabilidade. O homem vai cair, mas mesmo assim, nós vamos amar até o fim. E aí a cruz já existe, porque Deus está fora da linha do tempo, fora da linha temporal, antes da criação do mundo. Por isso, muitos teólogos vão dizer que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, porque a cruz é que mantém toda a criação de Deus. E a cruz inaugura o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar em que a vontade de Deus é plena. Porque a oração não continua? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é isso? O reino de Deus é um lugar onde a vontade de Deus é plena. É um lugar que a sua alma tem saudade. A sua alma tem saudade, como num jardim, que talvez antes de você nascer, você tenha estado. Um Éden de delícias, um lugar de equilíbrio, um lugar em que a paz que excede todo o entendimento é plena sobre as pessoas. Um lugar que a alegria que brota é a alegria que vem de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. É um lugar que você tem saudade. É um lugar que o Baruque, inspirado pelo Espírito, não estou canonizando o Baruque, mas ele falou, ai que saudade do jardim da inocência. Que vontade de estar no jardim. A minha alma tem anseio por aquilo que é eterno. É um lugar que não existe injustiça. É um lugar em que ninguém é julgado pela cor da pele. É um lugar que ninguém é julgado pela sexualidade, se é homem, se é mulher. É um lugar em que tudo é pleno para todos, em todos têm a mesma oportunidade. Esse é o reino de Deus, é um lugar em que começa em nós, mas ele não tem a ver só com a gente. Venha a nós o teu reino, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os meus sonhos. Mas se ele reina em mim, e reina na Mayra, e reina na Denise, e reina na Eloir, e reina no Laerte, a gente deixa só de estar falando sobre um reino que me atinge e entra numa comunidade plural chamada reino de Deus. Porque não existe reino de uma pessoa só. Esse que é o grande problema. É que a gente acha que o reino de Deus é um presentinho para mim. Obrigado, eu vou guardar aqui para mim. É o reino que chegou para mim. Não, é o reino que chega para nós. E que se a igreja tivesse consciência do que é o reino de Deus, o nosso bairro, a nossa cidade já seria diferente. Porque o reino é para mim, não, é para nós. Pai nosso, pão nosso, reino. Comunidade, reino é comunidade. É comunidade de transformação. Não existe reino de uma pessoa só. A gente simboliza tudo e algumas vezes a gente não percebe. E eu vou falar isso mais uma vez, meus irmãos queridos. É nação santa. Nação santa não é de uma pessoa só. É nação santa. É povo adquirido. Dá para ser povo de uma pessoa só? Por isso que no partir do pão os nossos olhos se abrem. E a gente reconhece quem Ele é. E a nossa geração, porque o amor de muitos se esfriaria, a gente criou um reino meu. É um pai meu, é o pão meu.
A igreja é meu. Então, se a igreja, ela se torna, ela sai de agente do reino de Deus, que era para levar as boas novas, e que nós víamos, ou éramos para servir uns aos outros, e ela passa a se tornar uma instituição para me servir. Gente, está tudo errado. Está tudo errado. E eu vou dizer mais. A minha oração é pela igreja de Jesus. E hoje, eu já descobri que entre erros e acertos, tem gente salva em lugares mais misteriosos que a gente possa imaginar. Então, eu tenho aversão à Igreja Universal do Reino de Deus enquanto instituição. Mas eu sei que Deus tem os seus lá dentro, de forma absurda, mas tem. Eu tenho aversão, por exemplo, a igrejas, essas igrejas monumentais que agora até vêm de lista VIP para as... Olha que coisa absurda, porque o reino de Deus é um reino que aquele que quer ser o primeiro que seja, aquele que quer ser servido que é, e a gente, igreja evangélica no Brasil, que ama falar mal de católico, hoje a gente vem de lista VIP. Ó, aqui então, aqui para ficar perto do pastor, passar unção para você, ó. Que absurdo, gente. A gente ama falar mal dos católicos, não é? Ah, esse católico. Agora, do mesmo jeito que porque assim, o mundo está realmente muito distorcido. E eu vou olhar e vou falar assim, é um absurdo, imaginem seus salvos no meio da igreja católica também. Eu vou dizer que sim. Esse Papa é a coisa mais absurda que já surgiu aí nos últimos 50 anos. Porque a gente vinha de ostentação em ostentação, de fundamentalismo em fundamentalismo, e de repente aparece um Papa que está andando com os pobres. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? O Papa está se convertendo? E dizem que a maior crise dele era dentro do próprio ministério. A única coisa que eu posso dizer, irmãos, é que eu não posso escolher por você. A única coisa que eu posso dizer, eu não vou dizer para você se você é salvo, se você não é salvo. Eu só posso dizer, eu e a minha casa, nós escolhemos a servir ao Senhor. E vocês, o que eu posso dizer, de forma carinhosa, porém profética, escolham hoje quem vocês vão servir. Escolham hoje. Não estou falando de placa de igreja. Escolham hoje quem vocês vão servir. A igreja de ser servido ou a igreja de servir? A igreja do poder ou a igreja que é o último, é o primeiro e aquele que quer ser servido que serve? A igreja do medo, que impõe o medo, ou a igreja que ama e que perdoa? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Porque a linha de púlpito aqui não vai mudar. E eu e a minha casa estamos escolhendo o caminho de amar ao Senhor. Sobre o poder, eu quero colocar mais o dedo na ferida, porque Jesus estava diante de Pilatos. Não era isso? Pilatos é o grande imperador. E ele está diante de Pilatos. E o Pilatos meio que chama Jesus de cantinho e fala assim: você sabe quem eu sou, né? Você sabe que eu tenho poder para tirar ou para colocar. Você sabe, não é? E aí Jesus fala: eu sei. Claro que eu sei. Foi porque meu pai te deu. Foi porque meu pai te deu. Ele, quando está para ser violentado diante dos seus acusadores, o Pedrão, que ainda está nessa coisa do poder e da potência e da briga, o Pedro arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí ele falou assim, Jesus fala assim: você não sabe, Pedro, que se de verdade eu quisesse,
que eu falaria com o meu pai e uma grande legião agora estaria aqui para me defender? Você não está entendendo que sou eu quem entrego a minha vida. Ninguém me toma a minha vida. Eu não sou um coitado, eu não sou uma vítima. É porque o meu reino, ele não é construído pelo poder. O meu reino é construído pelo serviço, Pedro. Você não está entendendo de quem eu sou. E o Pilatos falando com Jesus, ele fala, eu sei, tá bom, você tem todo esse poder, e é verdade. Porque foi meu pai que te deu. Enquanto a igreja era perseguida, ela cresceu e tomou todo o império. Quando ela se uniu ao Império Romano, ela se corrompeu. E aí faça a crítica. Você vai falar sobre a igreja católica e as cruzadas? Claro que é. Por quê? Porque a igreja está unida ao Estado. A igreja vai passar a se desvincular do Estado. Gente, vocês sabem que eu sou batistão, mas eu sou moderado. A igreja é romana, 1517. Aí vem Lutero. Ele faz uma reforma, mas a igreja luterana é vinculada ao quê? Ao Estado alemão. Aí agora surge a igreja anglicana, vinculada ao quê? Ao Estado inglês. E a igreja vai se mantendo vinculada ao Estado. Até que um bando de louco na Holanda começa a falar sobre livre consciência e de que criança não tem consciência, então não pode ser batizado. Qual é o nome desses doidos? Anabatistas, que são os rebatizadores. Então, eu não sou batistão, porque eu sei que a denominação batista tem um monte de coisa errada, mas se tem uma coisa que eu tenho consciência é de que nós temos algo de uma contribuição histórica relevante. Foi na Holanda aí que os anabatistas falaram, não dá mais. A igreja é voz profética do Estado. A igreja não se une ao Estado. O que é voz profética? Você pode falar de política na igreja? Claro que você pode. Você pode falar sobre políticas públicas. Você está vendo pobre aí no meio da rua? Você está vendo drogado aí no meio da rua? Você vai lá como voz profética do Estado e vai lá diante do poder do Estado e diz, isso aqui está errado, isso aqui vai contra Deus. Mas uma igreja que se vincula ao partido político, para ter representantes evangélicos, católicos, isso não tem nada a ver com Deus, não. E é muito interessante como o poder corrompe, porque a bancada evangélica, que deveria ser a grande expressão do reino de Deus no serviço e no amor, o que eles fazem hoje? Só você estudar, meu irmão. Então eu não estou falando aqui sobre direita ou esquerda. Eu estou falando aqui sobre os valores do reino de Deus e sobre os valores de rebelião. O que é o reino em rebelião e o que é o reino de amor. O reino de Deus, Jesus conta uma parábola de uma mulher que está fazendo pão em Mateus capítulo 13. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus compara o reino dos céus ao fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda a massa seja levedada. Essa parábola ilustra como a influência do reino de Deus como fermento pode se espalhar e transformar, mesmo começando em uma pequena escala. Ele é silencioso, ele é como um grão de mostarda. Então não é que ele não é visível, ele é visível nas pequenas coisas. Todas as vezes que por causa de Jesus eu escolho virar a outra face, por causa de Jesus eu escolho perdoar, por causa de Jesus eu escolho servir, por causa de Jesus eu escolho amar, o reino de Deus chegou. E haverá um dia que esse reino virá em plenitude. Mas em nome de Jesus, você falar no nome de Jesus e ter atitudes do reino de rebelião, do poder, do medo, da ganância, isso é o mundo dentro da igreja. É isso que é o mundo dentro da igreja. O reino está entre nós. Jesus diz, Lucas capítulo 17, 20 e 21,
O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, ele não é um futuro distante. Jesus fala que o reino chegou, e as pessoas acham, a gente sempre coloca isso, essa expressão no temporal, quando Jesus fala, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, porque ele era a encarnação do reino de Deus, e ele vinha chegando, e quando ele chegava, as coisas mudavam. Quando ele chegava, o doente era curado, quando ele chegava, o cego via. Eram sinais proféticos da vinda do reino de Deus. E hoje, quando você no seu trabalho, todo o seu ambiente de trabalho é mudado, porque você é alguém diferente, cheio do Espírito Santo, que ama, que perdoa, que tem bons valores, que cura, que liberta, você é um sinal do reino de Deus. Irmãos, não dá para ser do reino de Deus e bater na mulher, tá? Não dá para ser do reino de Deus e continuar sonegando imposto do jeito que você sonega. Não dá para ser do reino de Deus e continuar com a maledicência que você tem. Não dá. Não tem nada a ver. Isso aí é ser frequentador de igreja, é diferente. A minha pergunta é, você é do reino de Deus ou você é frequentador de igreja? Não estou falando isso como se eu estivesse acima da carne seca não, tá, meus irmãos? Só estou falando que isso é palavra profética. Venha a nós o teu reino. Aí a gente canta, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Aí segunda-feira você está, como diz o meu velho avô, que morreu, era pastor Batista, falou, na segunda-feira você está com o diabo que o carregue, você fica no domingo falando, teu reino vem, teu reino vem, teu reino quem? E na segunda-feira você está como? É o menino que eu vi na internet, coloquei lá no meu Instagram, se você quiser, você vai lá ver. Porque a gente já é mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, meus irmãos. E o que mudou? O que vem mudando? O que muda na sua família? Oração, venha a nós o teu reino, é uma oração de esperança, mas é uma oração que te coloca num comprometimento. Venha a nós o teu reino, reina sobre mim em primeiro lugar, reina sobre os meus sonhos, reina sobre os meus planos. O reino de Deus é subversivo. Eu vou começar a ir para a conclusão, tá? Tá todo mundo se coçando aí. Aí eu não sei se é porque eu estou falando muito ou se é porque as coisas que eu estou falando estão incomodando. Então eu já vou adiantar aí para você não ir embora falando, nossa, não vi a hora que o pastor acabasse. No reino de Deus, as lógicas humanas são invertidas. No mundo, bem-aventurados são os que vencem. No reino de Deus, bem-aventurados são os que choram. No mundo, felizes são os que dominam. No reino de Deus, felizes são os mansos. No mundo, são grandes os que acumulam. No reino de Deus, grandes são os que repartem. No reino, a inversão dos valores do mundo. E o banquete que nunca foram convidados. A festa é para os que chegaram tarde. Se você se lembrar, existe em Mateus, no capítulo 22, a parábola do rei que faz um grande banquete, e aí ele convida algumas pessoas importantes da sociedade e ninguém vai. E quem são essas pessoas importantes? São os judeus, porque a salvação vem para os judeus, e os judeus rejeitam o banquete, e aí ele sai convidando as pessoas que eram excluídas, as pessoas que estavam para além daquele círculo social. Só que as pessoas que são convidadas posteriormente, elas sabem que elas não deveriam estar naquele banquete, e que elas estão naquele banquete por graça de Jesus, não por merecimento delas. Então o reino de Deus é um reino de graça. Por que eu não julgo, Alex? Porque eu sou tão pecador quanto você, e eu também não deveria fazer parte do banquete. Por que eu não julgo o Laerte? Porque eu também não deveria estar parte do banquete. Então, o que eu vou ficar falando do outro, se eu também não deveria estar no banquete? Isso é a parábola do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Nós não queremos mais reinos humanos, feitos de orgulho e violência. Nós não queremos mais tronos de opressão.
Nós não queremos mais impérios de indiferença. Queremos o reino do Cordeiro. Queremos o reino onde o último é o primeiro. Queremos o reino onde o amor é a lei e o perdão é a moeda. Vem, Senhor. Planta o teu reino nos nossos corações. Reina sobre as nossas famílias, Senhor. Reina sobre as nossas cidades, Pai. Reina sobre os nossos desertos interiores, Senhor. Usa-nos como sementes do teu reino na terra. Não queremos mais reinos humanos, Senhor, feitos de orgulho e de violência, de ganância e de arrogância. Nós não queremos mais esse reino, Senhor, para nós. Aliás, preparando essa mensagem, me deu um insight de por que Deus ficou tão triste quando Ele queria reinar sobre o seu povo e eles escolheram Saul. Porque Ele sabia que homens se corrompem. Ele queria reinar plenamente sobre o seu povo. Venha a nós o teu reino. Não queremos mais reinos humanos, feitos de orgulho, violência e ambição e arrogância. Não queremos mais tronos de opressão. Não queremos mais impérios de indiferença, Senhor. Queremos o reino do Cordeiro. Queremos o reino em que o último é o primeiro. Que aquele que quer ser servido é aquele que serve. É o reino do lava-pés. Queremos o reino onde o amor é a lei e o perdão é moeda. Vem, Senhor, planta o teu reino nos nossos corações. Reina sobre as nossas famílias, sobre as nossas cidades, sobre os nossos desertos interiores. Usa-nos como sementes do teu reino sobre a terra. Eu fico sempre pensando, quando eu olho o rostinho de vocês, o que vocês estão pensando, né? O que tem a ver com vocês? Como eu não consigo fazer isso, queria dar 1 minuto, 2 minutinhos, para você fechar os seus olhos. E aí, nessa posição de vós orareis assim, você vá até o trono da graça e que você responda a Deus. Porque Deus te ouve dizendo, venha a nós o teu reino. E aí eu queria que você respondesse a Jesus de Nazaré, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é o Rei deste reino.